A paz do Senhor, irmãos, que alegria, uma felicidade muito grande estarmos juntos esta noite. Glorificado seja o nome do Pai, glorificado seja o nome do Filho e glorificado seja o nome do Espírito Santo de Deus. É com muita alegria que estamos juntos, com muita felicidade que estamos juntos e hoje para compartilhar a palavra do Senhor. Vamos começar orando, né? Começar entregando todo este momento na presença do Senhor. Senhor meu Deus, muito obrigado pela alegria que nós temos de estar esta noite na Tua casa. Muito obrigado pela felicidade que temos de ouvir a Tua palavra. Senhor, abençoa ao meu coração. Abençoa o coração do meu irmão e da minha irmã que me escutam esta noite. Dá-nos, Senhor, um estudo bíblico maravilhoso. E, Senhor, que possamos compartilhar exatamente tudo aquilo que Tu queres. Nós te louvamos, te engrandecemos e te adoramos. Amém e amém. Amados irmãos, nós hoje vamos completar o ciclo de estudos sobre as 10 pragas. Já vimos 9 pragas. Os estudos estão sendo colocados com muita calma pelo pastor Eber, né? Aqueles que têm o privilégio e a alegria de assistirem no exato momento em que o estudo está transcorrendo, eles têm um estudo muito mais completo, né? Agora, aqueles que realmente não têm esta possibilidade, então sempre assistem no sábado, né? No sábado tem a reprodução e pastor Eber está colocando direitinho, só que os vídeos nós só passamos no momento em que os estudos são dados com finalidade pedagógica, com finalidade didática, para que você aprenda o máximo possível. Quando tem o relançar dos estudos, aí os vídeos ficam em pontos separados, né? Prejudica um pouco a aprendizagem? Não fica tão dinâmica quanto no momento da aula, mas louvado seja o nome do Senhor por todas as coisas, tá bom? Muito bem, hoje nós vamos à 10ª praga, e esta a mais pesada de todas, não é? Vimos quarta-feira passada todas as propostas que simplesmente Faraó faz a Moisés, pensando que Deus poderia estar na mesa de negociação, né? Irmãos, Deus não está em mesa de negociação, Deus está em seu trono. Em seu trono, simplesmente ditando todas as regras. Então não há mesa de negociação para o Senhor Deus. Deus está em seu trono, soberano, poderoso, dizendo um por um dos passos daquilo que tem que acontecer. Eu te convido a abrir a palavra de Deus em Êxodo capítulo 11. Êxodo capítulo 11, e obviamente vamos trabalhar com a praga sobre os primogênitos. Continuaremos a leitura em Êxodo capítulo 12, no versículo 29 também. Então, Êxodo 11, só 10 versículos, um texto pequenininho, mas extremamente doloroso, principalmente para Faraó, seus servos e todo o seu povo. Eles estavam a 1 segundo de passar pela pior experiência da sua vida, que é a de perder um filho. E o pior, o primogênito. Vamos juntos? Êxodo capítulo 11 diz assim: Disse o Senhor a Moisés: Ainda uma praga trarei sobre Faraó e sobre o Egito. Então vos deixará ir daqui, e quando vos deixar ir, é certo que vos expulsará completamente. Então agora, a conversa de Deus com
Moisés não é. Você vai falar, a praga vai acontecer, ele vai te procurar e depois eu vou endurecer o coração. Não, agora o aviso é: Moisés, esta é a última das pragas. Tá bom? E aí Faraó vai vos deixar ir. Veja o controle completo de Deus sobre absolutamente todas as coisas, né? Ele é Senhor. Versículo 2. Fala agora aos ouvidos do povo, que cada homem peça ao seu vizinho, e cada mulher à sua vizinha, joias, pratas e joias de ouro. E o Senhor deu graça ao povo aos olhos dos egípcios, e o próprio Moisés era muito famoso na terra do Egito, aos olhos dos oficiais de Faraó e aos olhos do povo. Esse é um texto interessante, né? Aqui, literalmente está dizendo, tudo bem, traduziram por famoso, mas no original diz, Moisés era temido, e muito temido. Então Moisés é aquele velhinho de 80 anos, aqui no máximo 81 anos, simplesmente que quando andava pelo Egito, já causava terror, pavor e apavoramento, né? Então Moisés, ele era símbolo de tudo aquilo que de ruim estava vindo ao Egito. Então é ele andando pelas grandes ruas largas, bonitas do Egito, passando por cada um dos templos, né? São complexos muito bonitos, e o povo morrendo de medo, dizendo: que vem agora? Que vem agora? E olha que ele era muito temido na terra do Egito, sua fama correu por todo o Egito, não tinha ninguém que não soubesse quem era Moisés, e muito temido aos olhos dos oficiais de Faraó. Oficiais de Faraó. E aos olhos do povo. Versículo 4. E disse Moisés a Faraó, ele que não tinha problemas nenhum em andar na terra do Egito, ele já tinha acesso direto ao Faraó, né? Incrível. E disse Moisés a Faraó: assim diz o Senhor, à meia-noite eu sairei do meio do Egito, eu sairei pelo meio do Egito, e todos os primogênitos da terra do Egito morrerão, desde o primogênito de Faraó, que se assenta com Faraó, com ele sobre o seu trono, até o primogênito da serva que está por detrás do moinho, e de todos os primogênitos dos animais. E haverá grande clamor sobre toda a terra do Egito, como nunca houve e jamais haverá. Contra todos os filhos de Israel, porém, nem ainda um cão moverá sua língua, desde os homens até os animais, para que saibas que o Senhor faz distinção entre os egípcios e os israelitas. O versículo 7, irmãos, ele é muito interessante, porque a expressão nenhum cão moverá a língua significa que nem um cachorro, o mais simples dos animais, o mais domesticável dos animais, nenhum cachorrinho moverá a língua, ou seja, chorará, ou seja, uivará, ou seja, clamará. Deus está dizendo de forma muito direta: olha, meia-noite eu vou passar e eu vou matar todos os primogênitos do Egito, e olha que eu serei absolutamente democrático, completamente democrático. Pode ficar tranquilo, Faraó, que vai morrer do teu filho, que senta-se com você no teu trono, que é o motivo da tua alegria, que quando você está sentado no trono como rei, Senhor, poderoso e Deus, ele vem de forma muito simples e diz: papai, quero sentar com você.
papai, quero decidir com você, e você, como pai, pega, coloca no colo. Pois é, desde teu filho, teu sucessor, vai morrer até a mais simples família de serviçais teus. Todos vão passar pela agonia da morte dos primogênitos. E para você saber que eu sou Deus, não vai morrer todos os filhos, é só o primogênito, é só o primeiro da família, e de todos uns egípcios. E fique tranquilo, Faraó, não se preocupe, que para você entender que sou eu, Deus, que estou fazendo isso, morrerão também os primogênitos dos animais, e os animais chorarão, e os cachorros egípcios uivarão de dor em razão da morte dos primogênitos. E para você saber que sou eu que estou fazendo isso, coloca uma coisa no coração: no meio dos israelitas, nenhum cão dobrará a língua. Então eu vou proteger o povo de Israel, e eu vou proteger os animais de Israel. Nenhum deles dobrará a língua, ou seja, uivará, chorará pela morte do primogênito dele. Para que você saiba que eu sou Deus e eu estou fazendo separação. Entendeu então o versículo de número 7? Vamos para o versículo 8. Olha o que diz: então todos estes teus oficiais descerão a mim e se inclinarão diante de mim, dizendo: sai tu e todo o povo que se segue às pisadas. Depois disso eu sairei. Saiu Moisés da presença do Faraó, ardendo em ira. Aí eu paro e penso: por que Moisés sai da presença de Faraó ardendo em ira? O versículo 9 e 10 vão explicar. O Senhor dissera a Moisés: Faraó não vos ouvirá, para que minhas maravilhas se multipliquem na terra do Egito. Moisés e Arão fizeram todas estas maravilhas diante de Faraó, mas o Senhor endureceu o coração de Faraó, e ele não deixou ir da sua terra os filhos de Israel. Porque Moisés sai ardendo em ira? Alguns teólogos explicam o versículo 8, dizendo que Faraó os trata com ironia. Faraó os trata com altivez. Faraó os trata de forma aleivosa. Então, olha que interessante. Depois de 10 pragas, depois de não haver mais dúvidas quem é Moisés, quem é o Deus dos hebreus, o do Senhor Todo-Poderoso, veja que Deus endurece o coração de Faraó, que deveria simplesmente ficar com muito medo, porque agora quem vai para o espaço é seu herdeiro. Quem vai para o espaço é simplesmente seu filho. Porque enquanto as pragas estavam atingindo todo mundo, e perifericamente Faraó, porque morre todo o gado, vai embora todo o gado, mas Faraó tem comida em casa. Todo mundo está com problema com sarnas e etc., mas Faraó tem os seus médicos e encantadores. Então, Faraó, pela posição que ocupava, Faraó tinha, obviamente, uma, entre aspas, proteção material e financeira e pessoal extra, não é? Tudo bem que ele sofreu todos os duros golpes de cada uma das pragas, mas meu irmão, escute o que eu vou te falar agora, preste bastante atenção. Uma coisa é sofrer como servo no Egito, outra coisa é sofrer como Faraó. O sofrimento é menor diante daquele que tem mais recursos. Então é óbvio que ele sofre, mas ele sofre as 10 pragas de forma menos dolorosa. Eu tinha um professor de direito, ele
faleceu, não é mais vivo. Ele foi uma das vítimas da Covid. Ele dizia assim nas suas aulas: gente, por que quando ofendem a nossa honra, a gente tem o direito de pedir indenização? Se na verdade honra não tem preço. Honra não tem preço. Aí ele, brincando, ele dizia: porque é melhor chorar, porque vilipendiaram sua honra, com 10, 20, 30 mil no bolso, do que chorar após vilipendiarem sua honra com 100 reais no bolso. Então quem chora com 10 mil chora menos. Quem chora com 100 reais chora muito mais, não é? E os dois foram agredidos da mesma forma na honra. Então venhamos e convenhamos, Faraó, sim, foi terrivelmente afetado com as pragas, mas entre Faraó e a pobre da serva que trabalhava lá no moinho, é óbvio que quem sofreu muito mais foi a serva. Agora Deus está avisando a Faraó: eu vou tocar no teu coração, eu vou te arrebentar de cima a baixo. Você vai saber o que é choro e o que é dor, porque eu vou matar o teu primogênito. E é óbvio que Faraó deveria prestar atenção nisso. É óbvio que Faraó deveria temer e deveria simplesmente dizer: não, 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 tudo bem, se é este o problema, vai embora, leva tudo, inclusive o teu gado, vai embora, meu amigo. Mas Deus endurece o coração de Faraó, e para que Moisés, depois desta conversa, saísse da presença de Faraó, ardendo em ira, como está o versículo 8, irmãos, Faraó, além de ter o coração endurecido pelo Senhor, Faraó deve ter exagerado na ironia. Mas eu tenho certeza disso. Faraó exagera na ironia. E Faraó não crê que o Senhor Deus poderia fazer isso, porque ele mesmo cresceu quando criança, sabendo que era um Deus. Todo faraó do Egito, ao crescer, crescia sendo mimado por absolutamente todos, e simplesmente ele sabia que nada lhe poderia acontecer, porque ele era filho simplesmente de Ra, o Deus Sol. Ele era filho de Ra, e que simplesmente como filho de Ra, ele simplesmente tinha o direito de ser considerado Deus, e como Deus nada lhe poderia acontecer, a não ser que Ra, o tal grande Deus Sol, permitisse. Mas escute, no dia em que ele era tocado e ferido por Ra, não havia problema. É porque chegou o momento dele falecer, e aí obviamente o tal Deus Sete é que viria tocá-lo e levá-lo embora, e ele entraria na barca solar, e ele era levado à eternidade, e lá desfrutaria de todos os direitos que um Deus tem. Então o faraó, quando morria, ele simplesmente, ele só saía literalmente de sua vida e se tornava mais um dos deuses. Mas isso só poderia acontecer se Ra, o maior de todos os deuses, permitisse. Também alguns chamam de Atum, e alguns mesclam os dois, chamando de Atum-Ra. Agora, olha que interessante, quanto ao filho dele, impossível alguma coisa acontecer, porque o filho dele era literalmente o seu herdeiro, era aquele que ficaria em seu lugar. Então o filho dele não poderia morrer em hipótese alguma, porque era o Deus vivo que substituiria
seu pai outro Deus vivo. Então, olha que interessante, era impossível isso aqui acontecer por uma razão simples, absolutamente simples. Era ele como Deus vivo, e obviamente ele teria que morrer antes do seu filho, que era outro Deus vivo, e nada lhe poderia tocar. É óbvio que ele não poderia ver o filho morto, porque ele, como protegido especial pelo Deus Rai, como filho de Ra, e como Deus vivo na face da terra, ele, Faraó, obviamente tinha que morrer antes, para que seu filho herdasse o trono, porque ele era também Deus vivo. Então preste atenção, a mitologia egípcia acreditava no seguinte, que não tinha como matar o filho de Faraó, porque o filho de Faraó era o sucessor, e era Deus vivo também. E para que o filho de Faraó fosse morto, ele tinha que ser morto antes. E Moisés disse que quem ia morrer era o filho. Era o filho. E isso era impossível, porque se todos os deuses existiam para proteger Faraó, os deuses e Faraó, que era um Deus vivo, segundo eles, existiam e protegeriam o filho de Faraó, não tinha como morrer. Não tinha como morrer. E é muito interessante, eu vou ler aqui rapidamente para os irmãos, está aqui o livro, tá bom? Aqui está ele, as 10 pragas, eu não sei se você, Josué, meu filho, tem condições de dar um zoom aqui, será que consegue, filho? Tá? No livro? Isso, esse é o máximo, né? Obrigado, meu filho, excelente. Ó, estou pegando esse livro aqui, do professor Carlos Augusto Vailate, ele é um biblista muito importante do nosso tempo, tá? E na página 273, ele diz exatamente assim, olha que interessante. Tradicionalmente, sempre que um faraó morresse no Egito, o deus Sete era conhecido por tê-lo matado e simplesmente levado o seu cadáver ao deus Osíris. Então, olha que interessante, da perspectiva hebraica, é claro que Yahvé ofuscou a percepção egípcia de Sete. E em vez de esperar para matar o faraó egípcio velho, Deus matou seu filho primogênito. Isto significa que ele matou a própria pessoa que, no cerimonial do seu renascimento, assim como Horus durante o próprio rito de entronização, estava destinada a se tornar governante de Faraó. E sabe o que significa isso? Significa um golpe terrível em toda a casa egípcia. Significa algo horrível para os egípcios. Por quê? Porque quem é que conduzia todo o Egito, tornando tudo em ordem e evitando o caos? O faraó, que era o Deus vivo entre eles, que era responsável por dar ordens e tudo se curvava diante dele. Então o Nilo existia porque o faraó estava lá. O Nilo tinha enchentes porque o faraó determinava. O Nilo produzia todos os frutos porque o faraó determinava. A colheita estava bem porque o faraó determinava. E a grande certeza de que tudo estaria em ordem era a vida do faraó. Agora, todo mundo sabia que quando o faraó morresse, em razão de estar velho, em razão do deus Sete vir para matá-lo e levá-lo para Osíris, o Egito não cairia em desgraça. Por quê? Porque o filho de Faraó o substituiria. E quem era o filho de Faraó?
o filho de Faraó, segundo a visão deles, era a reencarnação do Faraó antigo que continuava governando. Sabe o que significava a morte do filho de Faraó? Significava algo simples. Meus amigos, o Faraó que vocês têm não consegue colocar em ordem mais nada. Porque eu fiz tudo o que eu fiz com todos os deuses humilhando, e ele não teve condições de evitar o sangue no Nilo, as rãs, as moscas. Ele não teve condições de evitar que Saraiva caísse do céu em fogo e destruísse absolutamente tudo. Ele não teve condições de simplesmente evitar 3 dias de absoluta escuridão. E ele é tão fraco que eu e Yahvé mato o filho dele. E olha que interessante, ele não tem descendentes. Vocês estão diante do caos. Vocês estão diante do caos, porque ele não consegue controlar nada, e simplesmente aquele que viria continuando toda a ordem está morto. Está morto. Você pode imaginar a sensação de caos que o Egito vivia? Porque preste atenção, para você entender o que é a morte dos primogênitos, escute. Eu quero te trazer para exatamente 4.000 anos depois que tudo isso aqui aconteceu. Eu quero te trazer para 2021. Presta atenção. Olha que interessante. No Brasil, nós temos exatamente o poder legislativo, o poder executivo e o poder judiciário. Esses 3 poderes existem para que o Brasil se mantenha em ordem. E obviamente, se a vida segue normalmente e em ordem, existe o que nós chamamos de progresso. Nós saímos, nós trabalhamos, nós ganhamos o pão de cada dia, nós investimos, nós fazemos negócios, nós deixamos de fazer negócio, tudo absolutamente acontece, e a gente acorda, a gente trabalha, a gente ganha o pão de cada dia, a gente dorme, e graças a Deus, no outro dia de novo, acorda, trabalha e dorme. Isso por quê? Porque nós temos líderes que governam e que estão à frente do país, e tudo anda em ordem. Andando em ordem, tem o que nós chamamos de progresso. Assim é em todo o país. Você tem que ter líderes para conduzir tudo no país e nós alcançarmos aquilo que se chama bem comum. Aí você tem um hospital, você tem acesso à justiça, você tem escola, você tem casa. Apertou um pouquinho, você vai a um banco e pede financiamento. A vida segue em ordem. Agora presta atenção. Há 2 anos, chegou no Brasil um vírus chamado coronavírus, e ele fez no Brasil o que fez no mundo inteiro. O que ele fez? Sensação do caos. Sensação do caos. Você se lembra 1 ano atrás, quando simplesmente nesta data começou a fechar tudo no Brasil? O comerciante ficou assim: meu Deus do céu, eu agora vou vender para quem? Porque eu posso morrer e todo mundo que compra de mim pode morrer. Aí eu que estava em casa, que comprava do indivíduo, eu fiquei assim: meu Deus do céu, e agora? Nem de casa eu posso sair. Como é que eu vou fazer? E quando acabar a comida? Né? E assim todos nós íamos nos preocupando com detalhes da nossa vida, porque aparentemente tudo tinha saído de ordem. Tudo tinha saído de ordem. E olha que nós estamos enfrentando um vírus. Preste atenção. Muita gente olha para o líder máximo brasileiro, o nosso presidente, e diz assim: esse cara não está sabendo fazer as coisas, esse cara não está administrando, está tudo caos, está todo mundo perdido. Outros olham para o nosso líder e dizem assim:
que cara competente, que cara competente. Esse cara está sabendo guiar as coisas, esse cara está sabendo fazer as coisas. Se não fosse esse indivíduo, a gente estava numa posição 1000 vezes pior, 1000 vezes pior. Agora preste atenção, eu não estou me posicionando politicamente, de maneira alguma, mas veja a sensação de caos que nós temos com um vírus. Preste atenção, no Egito, você não tem um único problema. No Egito você teve 9 problemas, 9 pragas. E simplesmente os oficiais de Faraó já olhavam literalmente para Moisés e já entravam em desespero quando o velhinho passava. Entrava em desespero porque Faraó perdeu o controle de todas as coisas. Só Faraó não via isso, mas Faraó tinha perdido o controle de absolutamente todas as coisas. E olha que interessante, olha que interessante. E Faraó não era um presidente da república que a gente vota e de 4 em 4 anos, ou coloca de volta ou coloca outro. Faraó era Deus no meio deles. Para eles, Faraó era um Deus. E o Egito só estava em ordem porque Faraó, filho dos deuses, e Deus estava com eles. E eles sabiam que o Egito ia continuar em ordem, porque Faraó era capaz de gerar um filho. E esse filho, eles acreditavam que era a reencarnação do pai. E por isso, obviamente, de geração em geração, geração em geração, geração em geração, o Egito era protegido porque Deus estava no meio deles. Segundo eles, Deus andava com eles, falava com eles, se manifestava a eles na pessoa de Faraó. Agora, você já imaginou o que é simplesmente este Faraó aqui não ter mais controle de nada, não ter absolutamente controle de situação nenhuma, está na mão de 2 velhinhos, um de 80 anos, outro de 83 anos, ou então um de 81 anos e o outro de 84 anos, está na mão de 2 velhinhos que falam, e simplesmente os deuses do Egito não conseguem fazer nada, simplesmente ele, Faraó, o grande Deus vivo ali, não consegue fazer nada. A sensação era de caos. Os oficiais egípcios já tinham chegado para o Faraó e já tinham dito: você não viu ainda que está tudo destruído, meu amigo, que está tudo acabado? Agora presta atenção, você já imaginou se o que esse velho fala se cumpre? Você já imaginou se o que esse velho fala agora se cumpre? Se o filho de Faraó, aquele que é o novo Deus entre nós, morre. Quer dizer, o pai já está no caos. A esperança que é o filho, morre. Rapaz, era para simplesmente, se isso acontecesse, manda esse povo embora, some com esse povo, porque o caos se estabeleceu no seu todo. Mas Faraó mata Moisés de ódio, porque Faraó é irônico. Faraó sabe que isso não vai acontecer. Faraó sabe que ele tem proteção pessoal de todos os deuses egípcios, e que o seu filho tem proteção especial de todos os deuses egípcios. Irmãos, é sério. Ele acreditava que todos os deuses egípcios estavam à sua disponibilidade, e que simplesmente ele teria proteção completa. Para os irmãos terem uma ideia, não sei quantos se lembram de Hathor. Hathor era a vaca sagrada, né? E, segundo eles, cada homem feito, principalmente Faraó, era feita ali na roda daquele deus chamado Netfut, né? O carneiro. E aí a alma era dada pela deusa Ram, né?
E aí imediatamente ele era alimentado pela deusa Hathor, que é a deusa vaca, né? E obviamente à medida que ele ia crescendo, os grandes deuses guerreiros o protegiam, como Sete, Osíris, Ísis, tá? E obviamente depois que ele morria, aí Anubis vinha recebê-lo e levá-lo literalmente para onde todos os faraós mereciam estar, né? Olha que incrível, olha que incrível. Então todos os deuses protegiam literalmente todos os faraós. Então não tinha como morrer meu filho. Primeiro porque eu estou aqui, eu sou Deus vivo e eu protejo meu filho. Segundo lugar, comigo estão todos os deuses. Na medida em que todos os deuses me protegem, protegerão meu filho. Só que Deus é Deus. E Deus simplesmente, segundo o capítulo 12, versículo 29. Capítulo 12, versículo 29. À meia-noite o Senhor feriu todos os primogênitos na terra do Egito. Desde o primogênito de Faraó, que se sentava em seu trono, até o primogênito do cativo que estava no cárcere. Não escapou nem o filho da galera da papuda. E todos os primogênitos dos animais. Agora Faraó sente. Porque, irmãos, ninguém foi feito para enterrar filhos. A natureza nos ensina que filhos enterram pais. Pais não foram feitos para enterrar filhos. Faraó enterra seu filho. E aqui está algo interessantíssimo. Interessantíssimo. Do versículo 29 ao 30, você tem algo fantástico. Leia comigo o 30. Levantou-se Faraó à noite, ele, todos os oficiais e todos os egípcios, e havia grande clamor no Egito, pois não havia casa em que não houvesse um morto. Então chamou Moisés e Arão de noite e disse: levantai-vos, saí do meio do meu povo, tanto vós como os filhos de Israel, e de servir ao Senhor como pedis, e leva convosco o rebanho, leva gado, leva tudo como dissesse, e abençoai também a mim. E o desespero era tão grande, versículo 33, que os egípcios apertavam o povo, apressando para lançar fora da terra, pois diziam: nós vamos morrer todos. E o povo tomou a sua massa, antes que levedasse, e as amassadeiras, e atou em trouxas com suas vestimentas sobre os seus ombros, versículo 35, e fizeram, pois, os filhos de Israel, conforme a palavra de Moisés, e pediram os egípcios joias de prata, joias de ouros e roupas. E aqui eles foram indenizados por cada um dos 430 anos de sofrimento. E o Senhor deu ao povo graça aos olhos dos egípcios, de modo que eles davam, que pediam, assim despojaram os egípcios, e partiram os filhos de Israel de Ramsés para Sucote, cerca de 600.000 a pé, somente de homens, sem contar mulheres e crianças. E aí depois o livro de Números vem trazendo a contagem exata dos israelitas que saíram. Irmãos, é interessante, os exegetas dizem que entre o versículo 30 e 31, porque no 30 Faraó se levantou chorando desesperado. No 31 ele chama Moisés e Arão e diz: sai, sai, some.
e o povo egípcio apertava para que ele saísse. Olha que Deus grandioso. Os egípcios dizem que os magos, os egípcios não, os grandes intérpretes dizem que os magos de Faraó foram chamados para ressuscitar o filho de Faraó. Isso não está escrito na Bíblia. Isso não está escrito na palavra de Deus. Quem diz isso são os grandes intérpretes. E segundo os grandes intérpretes, eles invocavam Ísis, a grande deusa poderosa da magia, que conseguiu reunir o corpo inteiro de Osíris, seu esposo e irmão, e conseguiu ressuscitar Osíris. E eles clamavam. Alguns dizem que eles se cortavam e pediram a noite inteira e não conseguiram. E na madrugada, Faraó, vendo simplesmente que todos os deuses egípcios não eram capazes com o Deus hebreu, porque nesta praga o Senhor Deus humilhou todos os deuses egípcios, porque todos os deuses egípcios, pela mitologia, protegiam Faraó e, consequentemente, seu filho. Faraó, vendo que literalmente nada mais era possível, chamou Moisés, chamou Arão e disse: ó, sai, intercede por mim, sai correndo. E todos os egípcios pediram, e eles saíram com mão forte da parte do Senhor, e saíram de Ramsés e foram para Sucote. Amados irmãos, Deus é Deus, e não há Deus como nosso Deus. O Senhor então aqui faz Faraó finalmente entender quem ele era, porque lá em Êxodo 5, Faraó lhe diz: quem é o Senhor de vocês para que eu deixe sair? Ele agora conhece quem é o Senhor para que deixe sair. E o que eu acho interessante, irmãos, é a descrição egípcia de todos esses fatos. Você sabia que existe um documento na Holanda, Papiro de Ipulver? Papiro de Ipulver. Quem foi Ipulver? Aí tem uma discussão séria e terrível, né? Ipulver, irmãos, foi simplesmente, aí a maioria dos intérpretes dizem, historiadores dizem que ele foi um dos magos de Faraó, e que vendo um dos sacerdotes de Faraó dessa época, e que vendo tudo que estava acontecendo, ele ia registrando num papiro, e perguntando: Horus, onde tu estás? Ra, Amon-Ra, onde tu estás? Ísis, onde estás? Porque a gente está passando por tudo isso. E este papiro está lá em Lenden, na Holanda, e ele é muito interessante. Ele é uma das provas de que existiu cada uma das pragas. Olho bem grande agora no slide que nós vamos passar, porque isso é muito importante. Irmãos, vejam, por gentileza, está vendo ali, ó? Ali é uma foto do papiro de Ipulver, existente lá na Holanda. E agora nós vamos ler um pouquinho da tradução para você ver como este homem escreveu. Ó, vamos lá. De um lado está o papiro de Ipulver, do outro lado está Moisés, ok? Você se lembra ali, ó, Moisés, capítulo 7, versículo 20, lá de Êxodo tem: e todas as águas do rio se tornaram sangue, os peixes que estavam morreram, cheirou mal, e os egípcios não podiam beber da água do rio, e houve sangue por toda a terra, e os egípcios clamavam, cavavam poços juntos ao rio, para beberem a água, porquanto não podiam beber a água do rio. Não é isso que está na Bíblia? Olha o que o papiro de Ipulver diz. Josué, meu filho, nós vamos ampliar um pouco mais para que todos vejam.
a parte do papiro de Ipúver. Vamos lá. No capítulo 2, versículos 5 e 6 do papiro, diz assim: a praga está por toda a região, sangue em toda parte. Ó como ele descreve, certamente o Nilo inunda, mas não querem arar. Por que não queriam arar? Porque sangue para tudo que é lado. Veja o quanto demorou essa praga. Certamente foram enterrados muitos mortos no rio, a corrente está como uma tumba, tá? Porque teve gente que morreu nessa época. Certamente o rio está ensanguentado, e quando se vai beber dele, passam longe as pessoas desejando água. Olha o que os egípcios passaram de agonia. Essa é a nossa água, essa é a nossa felicidade. O que faremos a respeito? Tudo são ruínas. Os egípcios, diante daquela praga, da primeira praga, e registrado no papiro de Ipúver. A próxima página, meu filho. Vamos lá. Quando você tem a próxima página, você tem ali Moisés, no capítulo 9 de Êxodo, versículo 23 e 24, é aquela praga que caiu, Saraiva, acabou com tudo, matou tudo, colocou fogo em tudo. Você se lembra? Tá? Não vou ler aqui, você tem à disposição em casa, tá? Mas vou ler o papiro de Ipúver, como é que Ipúver descreveu isso. Gente, olha o terror desses pobres egípcios. Vamos lá. Certamente portões, colunas e paredes são consumidos pelo fogo. Você entendeu que o fogo não foi só na plantação? Ele atinge tudo. A casa real está sem os seus servos. Sabe por quê? Porque morreram. Morreram nas terríveis, né? Nos terríveis incêndios. Ela tinha a cevada, o trigo, os pássaros e os peixes. Tiveram roupas brancas, de linho bom, cobre e azeite, ou seja, acabou tudo, porque atingiu. As habitações dos pântanos possuem proteções, isso ele avisa. Agora, olha que interessante, ó, a pessoa que se alimenta da erva arrastada pela água, para as aves não se encontra grão nem erva. Ou seja, a saraiva foi tão terrível que destruiu a plantação inteira, né? A cevada pereceu em todas as estradas. Olha como foi terrível. Certamente o que podia ser visto ontem desapareceu. A terra está abandonada por causa da esterilidade e igualmente o corte do linho. Gente, olha como foi terrível essa praga. E eu não estou trazendo todo o papiro aqui. Trouxe só algumas partes. A próxima parte, filho. Essa daqui dói, irmãos. Essa dói. Você se lembra da morte dos rebanhos? Se lembra? Meu Deus do céu. A praga da morte dos rebanhos. Eu não vou ler, né? Eu vou ler só a parte do papiro de Ipúver. No capítulo 5, versículo 5 do papiro, diz assim: certamente todos os rebanhos de cabra têm os corações chorando, o gado reclama por causa do estado da terra. Olha que interessante, e da mesma maneira os rebanhos vagam sem pastores, os rebanhos vão desnorteados, sem nenhum homem para reuni-los, cada um tenta trazer o que foram marcados com seu nome. Ou seja, a morte da saraiva foi tão forte que atingiu muitas pessoas, e os rebanhos que ficaram vivos, muitos ficaram sem pastores. Olha o desespero. Agora, a próxima, irmãos, essa dá dó no coração. Dá dó no coração. Moisés, lá em Êxodo 10 e 22, diz assim: e houve trevas espessas em toda a terra, e a terra do Egito por 3 dias. Olha o Ipúver 9:11. Tem uma descrição nele, irmãos, terrível da escuridão. Vamos lá, Jojo, amplia para que todos vejam. No papiro diz assim: não amanheceu.
Você sabe o que significa isso, né? Para eles era o terror, porque a serpente, né, tinha ganho da barca solar. Agora, vou descrever, dói no coração, mas vou descrever sobre o que acabamos de ler, a morte das crianças. Olha o que o papiro diz. Certamente, os filhos dos grandes são lançados contra a parede. Essa expressão significa o seguinte, irmãos: os pais gritando em desespero, por causa do filho primogênito, ou pegavam os filhos menores e em desespero jogavam, ou então pegavam os primogênitos e jogavam na parede, esperando que Ísis pudesse ressuscitá-los. Olha que terrível. 6:2. Certamente as crianças dos grandes foram abandonadas nas ruas. Aí aqui não se sabe se foi em razão da escuridão. Aqui os intérpretes divergem, porque a escuridão foi tão terrível que ninguém saía de casa, e crianças desesperadas, abandonadas na rua. Ou se em razão da morte dos primogênitos, cada egípcio colocava o seu filho na rua principal, clamando para que Faraó fizesse alguma coisa, porque ele era Deus. Olha o 2:13. Certamente as pessoas diminuíram, e quem põe o seu irmão na terra encontra-se em qualquer lugar, tá? Aí aqui realmente se refere à escuridão, e o 3:14 ninguém tem dúvidas que se refere à morte dos primogênitos. Olha o que diz, é um gemido que há pela terra, misturado com lamentação. Ele descrevendo o desespero. E quando você lê exatamente Êxodo 10:22, trevas por toda a terra, 12:29, feriu os primogênitos, e 12:30, e fez grande clamor no Egito, porque não havia casa em que não houvesse mortos. Irmãos, tem mais um, filho? Eu creio que tenha mais um. Isso. Aqui mais um sobre a questão da coluna de fogo que separava, né? E do que os hebreus pegaram. O primeiro eu não desejo, eu desejo o segundo. Veja lá, Moisés 12:35 e 36. Quando os judeus saíram, pediram aos egípcios joias de prata, joias de ouro, vestidos, de modo que estes davam o que pedir, despojaram os egípcios. Vai para o lado, filho. E Pulver escreveu assim, certamente, ouro, lápis azul, prata, turquesa, cornalina, bronze, é colocado no pescoço das escravas. Eu quis colocar só uma partezinha, ali embaixo está a fonte de onde eu peguei, irmãos, tá bom? Ali está a fonte. Eu quis colocar só uma partezinha, irmãos. Quando você pega o papiro de Pulver e lê ele todinho, você fica impressionado como esse pobre sacerdote, na época do rei, descrevendo tudo, ele grita por cada um dos deuses egípcios, dizendo: onde é que você está? Não há Deus maior, irmãos, não há Deus tão poderoso como o Senhor dos exércitos, o Deus de Jacó,
o nosso grande Deus. E o papiro de Pulver, irmãos, é muito interessante porque ele é uma descrição da dor que aquele povo passou, né? Obviamente, nós temos gente que diz, não tem nada a ver, esse papiro de Pulver e tal. Mas quando você lê, irmãos, a versão em língua portuguesa, que você vê a coincidência dos fatos, você vê que realmente alguém registrou historicamente cada uma das pragas. E qual foi o resultado? O povo sai pela mão forte do Senhor. Meu irmão, eu quero terminar exatamente o estudo de hoje lhe dizendo que o seu Deus é todo poderoso, que não há Deus como o nosso Deus, e que o Senhor nosso Deus é grande e extremamente poderoso. Amados, quando a gente olha para Êxodo e vê o que Deus fez, primeiro Ele preserva o seu povo. Você acha que o Senhor não vai te preservar nesses momentos difíceis de coronavírus? Você acha que o Senhor não tem para contigo, meu irmão, pensamentos de paz, de graça, de felicidade, de amor, de absoluta saúde para você? Então, coloca uma coisa no teu coração: Deus é Deus que preserva o seu povo no meio de todo o caos. Segundo lugar, todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. Então o Senhor está contigo, como esteve com Israel antigo. O Senhor tem interesse em tua bênção. O Senhor tem interesse em que você passe por todo esse momento, e o Senhor passará comigo e contigo, porque o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o nosso Senhor. E não se preocupe, está muito perto de nós passarmos pelo Mar Vermelho, e do outro lado cantarmos o hino da vitória. Somente uma coisa faça: creia na palavra de Deus, seja absolutamente, completamente voltada ao Senhor, porque o Senhor Deus é bom e eterna a sua misericórdia. Nós agradecemos a tua audiência. Nós vamos agora orar por você. Queremos nesse momento orar pela tua vida, e coloca uma coisa no coração: o Senhor está conosco. Amém? O Senhor está conosco. Senhor meu Deus, aqui está o teu povo, povo maravilhoso, povo escolhido, povo cheio do teu Espírito. Nós, Senhor, colocamos o teu povo em tuas mãos. Assim como tu abençoastes e protegestes todo o teu povo, protege o teu povo nesse momento, guarda o teu povo. Ó Senhor, tem misericórdia, dado o teu poder, dada a tua graça, dado o teu amor. Nós cremos em ti, Senhor, de todo o nosso coração, com toda a nossa vida, com toda a nossa alma. Senhor, nós cremos e cremos no teu amor. Senhor, tem misericórdia exatamente agora. Senhor, da Tati, tem misericórdia da Tati, ó Deus, a Tatiane. Ó Deus, que toda crise de ansiedade, toda crise de ansiedade que quer tomar este coração, nós repreendemos agora em nome de Jesus. Tati, ser renovada em nome do Senhor, que o Senhor tenha misericórdia de ti, que o Senhor tenha misericórdia da tua filha, que o Senhor repreenda todo o mal agora. O Senhor está contigo e nós te colocamos na presença do Senhor, Senhor, nós te louvamos
e te engrandecemos e te adoramos. Amém.